Bem-vindas a esta minissérie de entrevistas que organizei para este mês de março. Eu sou a Ricardine e também a fundadora de Empowering Minds Coaching e do projeto O Mundo Self-Power. Eu ajudo pessoas que querem fazer mudanças. Ajudo-as a entenderem que a mudança é possível, que podem seguir os seus sonhos, ouvir os seus corações, que podemos quebrar os paradigmas e recomeçar onde quer que tu te encontres neste momento. E hoje, então, temos uma convidada especial, a Susana Silva. Eu e a Susana já nos conhecemos há mais de 20 anos e durante os 15 anos, estes últimos 15 anos, mantivemos-nos afastadas. Voltámos-nos a contactar recentemente, quando a Susana lança-se agora mesmo num novo projeto, a Arte Musicoterapia, onde a Susana conjuga a música mais a pintura como uma forma terapêutica para lidar com a sua situação pessoal. Daqui surge também uma oportunidade para inspirar outras mulheres em situações semelhantes e também partilhar os seus talentos. Talentos que, como ela me partilhou comigo, alguns deles desconhecidos, portanto, que decidiu explorar. Surge então aqui uma oportunidade para criar até mesmo uma fonte de rendimento para fazer face às suas despesas. Portanto, hoje então, Susana, muito obrigada. Olá, antes de tudo, e boa tarde. Gostaria então de começar por perguntar quando surgiu este despertar, o desenvolvimento destes talentos? Portanto, isto surge, obviamente, que já era um bichinho que existia dentro de mim. A música também, quando eu era mais nova, eu estudei quase 11 anos de teoria e órgão, que passei muito tempo depois que entrei na faculdade, deixei de ter tempo e começar a trabalhar, viajei muito em trabalho também, e, portanto, nunca tive a oportunidade de desenvolver coisas que realmente existiam em mim. Nomeadamente, embora eu tenha tocado o órgão, a minha paixão sempre foi o piano. E eu sempre achei que piano só iria conseguir quando chegasse à reforma, porque tendo em conta que eu trabalhava sempre mais de 12 horas por dia, era impossível eu ter aulas de piano portanto, melhorar isso. Assim como a pintura, que era uma coisa muito difícil, eu chegava a casa extremamente cansada e ao fim de semana só queria descansar, para além de que alguns fins de semana eram a trabalhar. E, portanto, há 3 anos atrás, estava eu na Noruega, já com tudo organizado, portanto, já estava lá a trabalhar há 1 ano e meio, tinha decidido ficar por lá há uns anos, estava a gostar de lá estar, tinha bastantes amigos, tanto portugueses como noruegueses, até de outras nacionalidades, mas um dia aquilo foi uma coisa engraçada, não tem nada de engraçado, mas foi em agosto. Eu lembro-me que no início de agosto eu estava assoberbada de trabalho, eu estava a fazer mais trabalho do que me competia, e mandei um e-mail para todos os diretores da empresa a dizer que queria uma reunião urgente, porque sentia-me esgotada, que andava a fazer trabalho a mais e isto tinha que ser organizado. Infelizmente essa reunião nunca chegou a acontecer, porque uma semana depois de eu ter mandado para pedir a reunião, eles terem aceito, iria ser passado 2 ou 3 semanas, eu caí numa cama, ou seja, eu um dia vou para me levantar e não conseguia mexer o pescoço, metade do meu corpo não conseguia mexer. Desde aí foi sempre a descer, ou seja, eu passei por momentos terríveis, porque eu já tinha fibromialgias, já tinha dores, portanto, desde 2012, quando voltei de Moçambique, eu comecei a ter essas dores. Na altura, até pensei que fosse qualquer coisa de Moçambique, portanto, ou malária ou qualquer coisa, portanto, e fui ao hospital e tive a fazer várias análises e eles disseram que não era. Portanto, ainda andei para aí 2 ou 3 anos, médico em médico, até descobri que tinha fibromialgia. Mas, na altura, e mesmo agora, ainda continua a ser um paradigma esta parte da fibromialgia, porque os médicos continuam a sentir-se muito divididos entre
acreditar e não acreditar no que isto é. E então, de certa forma, eu andei assim a ser mandado de um médico para o outro, e sem grandes resultados, até que alguns médicos me diziam: pá, tu tens que ignorar a dor, a fibromialgia é tipo, vocês sentem é como se fosse um rádio, ou seja, o rádio tem a estação que está no mínimo e a estação que está no máximo. Para uma pessoa normal, o rádio está no mínimo, portanto, a nível de dor, não é? Enquanto que a mesma coisa, o mesmo toque, até mesmo o toque na pele, ou seja o que for, uma pessoa com fibromialgia é como o volume estivesse no máximo. E durante muitos anos eu acreditei naquilo que eles me disseram e eu tentei ignorar, trabalhar como uma doida mesmo. Eu saí daqui no final de 2017, quando fui para a Islândia, que era o país menos provável para eu ir, porque eu nunca gostei de frio e o frio faz mal à própria doença, mas eu precisava muito de trabalhar e de me preocupar com a minha reforma, e foi que me levou a sair e a não querer saber de mais nada. E, portanto, quando fui para a Islândia, os primeiros 3 meses eu cheguei logo em janeiro, ou seja, tempestades de neve, tempestades de vento, chuva, do pior que há mesmo, e eu tinha que trabalhar cerca de 30% a 40% cá fora, porque tinha que dar ordens, instruções aos trabalhadores, ia falar com o encarregado, inspecionar as obras, e portanto eu passei por todas essas dificuldades e ignorei e continuei a ignorar, e com muitas dores, às vezes nem sei como é que eu me levantava, não é? Mas a minha mente, graças a Deus, não é só bem. Aliás, eu trabalhava a 200. E então, depois, entretanto, a empresa que me contratou para a Islândia quis que eu fosse para a Noruega, porque a sede era na Noruega. E eu até tive pena, porque gostei muito, muito de estar na Islândia. É um país realmente de contos de fada. Eles ainda acreditam em elfos e nessas coisas todas. Portanto, há determinadas zonas que eles contornam, porque dizem, ali é capaz de haver um elfo, ou seja o que for, pronto. Mas é uma terra magnífica. Na altura fui um bocado contrariada por ir para a Noruega, não queria mesmo, mas os meus chefes queriam que precisavam de mim e eu pronto, lá tive que ir. E qual é a minha surpresa quando lá cheguei? Eu cheguei em maio, foi o ano mais quente que a Noruega teve, ou seja, em maio eu cheguei a Kristiansand, estavam 27 graus, e durante todo aquele mês foram temperaturas acima dos 25, 30, 30 e qualquer coisa graus, portanto, extremamente quente. E pronto, e comecei então o projeto lá na Noruega, mas como eu estava com uma empresa que era 90% portuguesa, eles, ou seja, exigiam que uma pessoa trabalhasse durante um mês horas a fio e depois tirávamos uma semana para vir a Portugal. O que acontece é que isso foi contra aquilo que eu tinha combinado com eles, porque eu já sabia das minhas limitações. Eu tentava ignorá-las, não é? Mas eu sabia que se passasse para além daquilo, que a coisa podia correr muito mal. E tanto começou a correr porque eu já tinha falado com o administrador a dizer, atenção, que eu não posso trabalhar mais do que isto, porque eu tenho uma doença, e isto foi combinado antes de eu começar a trabalhar, que não podia trabalhar mais de X horas, mas simplesmente eles não quiseram saber, e não quiseram saber até que eu caí numa cama, e tive que sair dessa empresa, e tive que abandonar porque não era possível. Portanto, fiquei doente de lá, e decidi que, mesmo assim, eu queria ficar na Noruega. Eu tinha, portanto, na altura, eu ainda não estava com as regalias como norueguesa, não tinha um bilhete de identidade, e para ter usufruído dos cuidados médicos de lá, tem que estar inscrita com bilhete de identidade de lá e com todas as coisas, como existe aqui em Portugal. E então lancei-me e tentei procurar trabalho. Graças a Deus, que algumas das obras que eu fiz, os donos de obra adoraram e, portanto, gostaram muito mesmo do meu trabalho e, portanto, não foi muito difícil arranjar trabalho, porque normalmente é muito
difícil, quem não sabe a língua arranja lá trabalho, principalmente um quadro superior como o meu. Mas graças a Deus, por eu ter feito um bom trabalho, arranjaram-me logo uma referência e comecei a trabalhar na empresa que trabalhei até ao final de lá voltar. E então, pronto, mas como em todo lado, assim, quando vais para uma empresa em que eles estão à espera de ti o máximo, porque entras numa empresa que aquilo está um bocado caótico em termos de organização e tu tens que organizar, quer dizer, isso implica muito stress, obviamente, e mais uma vez aí entrou a parte de eu querer esquecer que tinha a doença e trabalhar. Portanto, para ver se melhorava o sistema da empresa, de qualidade e de segurança, apoio aos técnicos, portanto, foi muito trabalho e gostei, atenção que gostei bastante, mas efetivamente depois começou a ser mais, depois também foi muito difícil porque eu tive que arranjar a minha própria casa, porque para ser cidadã lá nós temos que ter habitação própria, portanto isso foi outra coisa que foi muito difícil arranjar, porque eu arranjei um T0 com o mínimo, era mesmo uma coisa pequeníssima, e eu pagava 11.100 euros só por aquele apartamento. Sem nada, portanto, eu tive que mobilá-lo e tudo, mas sem nada eram 1.100 euros, portanto, é qualquer coisa brutal. E então, pronto, tive que tratar dos papéis, tive que pedir as equivalências, foi muito trabalho para... Portanto, eu já trabalhava 9, 10 horas por dia, e depois ainda tinha que estar a tratar dessa papelada toda muito para realmente efetivar lá. Portanto, foi muito, muito stress. E quando eu finalmente, aquilo foi, assim, é estranho, mas ao mesmo tempo os médicos dizem que é perfeitamente normal. Portanto, quando nós estamos numa situação de extremamente stress, estamos sempre naquele patamar, e no dia que nós dizemos assim, pronto, ok, está tudo, agora já tenho tudo, foi como aconteceu, até foi no meu aniversário, eu recebi o documento a dizer que os meus tinham sido dadas as equivalências, uma série de coisas, e eu a partir daí disse, vou respirar, portanto agora já posso começar a fazer outras coisas. É que, passado precisamente um mês, caio na cama, e portanto os médicos têm essa explicação, que é uma pessoa, às vezes, portanto, está sempre naquele patamar, aguenta, e depois, quando tenta relaxar, é que o corpo começa a dar das dele, não é? E foi o que aconteceu. Aconteceu e assim, eu era uma pessoa que, para além disso, eu tinha muitas atividades, eu 2 vezes por semana dançava, tinha grupos de dança latinas, andava sempre em coisas ligadas à dança, também a contar tango, essas coisas, às vezes isso para mim aliviava-me as dores, ou seja, eu enquanto estava a fazer isso não pensava nas dores. Claro que depois ficava exausta, mas para mim eu não queria saber, eu queria saber ter as atividades. Pois. Depois também tinha um grupo de portugueses chamado a Lusofonia, a associação, e portanto comecei também a fazer trabalhos com eles, cheguei a escrever poesia, andar fizemos sarau de poesia portuguesa, portanto foi muito giro. Mas pronto, mas como tudo, quando nós não paramos e não ouvimos o nosso corpo, ou não queremos ouvir, às vezes é não querer ouvir. Ele chama-nos a atenção, não é? Ele chama-nos a atenção. Ele vai dar-nos tantos sinais, muitos sinais, mas também não é só a nossa culpa. Nós queremos, quando é uma pessoa que é extremamente ativa, como eu, que já trabalhei, incluindo Portugal, em 9 países diferentes. Viajei, ou seja, eu só em países que eu conheci já cerca de 18 ou 20, ou 18 ou 20 países que eu conheço, ou seja, andei sempre numa velocidade alucinante. Portanto, alucinante. E tu não queres parar, porque queres fazer sempre mais e mais, e planos, até que um dia
o teu corpo diz assim, pois é, mas agora não há mais planos, porque agora tu não podes fazer mais nada, agora tens que tratar da tua saúde. E mesmo assim, portanto, eu tive 2 ou 3 meses de cama depois desse episódio, e depois, passado 2 ou 3 meses, o médico que eu tinha na Noruega, ele não era muito bom médico, e dizia-me, portanto, eu já andava de hospital em hospital, ninguém sabia o que é que eu tinha. Uns diziam que achava que era da fibromialgia, outros diziam que não podia ser da fibromialgia porque eu tinha muito mais sintomas do que os sintomas normais da fibromialgia. O meu fisioterapeuta, ele fez 1 ou 2 sessões comigo e desistiu, porque ele dizia, Susana, não dá para tocar no teu corpo, porque eu tinha espasmos desde os meus dedos dos pés até à minha cabeça, portanto, todo o meu corpo era 100% de espasmos. Portanto, até para respirar era difícil. E portanto, eles ainda tentaram, na Noruega eles fazem isto, tipo, dão-nos 100% de baixa, mas depois dizem-se, quando começa a ficar um bocadinho melhor, eles dizem, pronto, ok, começas a trabalhar 10%, e depois passas para 20%. E eu sempre a dizer, eu não posso, eu não consigo. Mas obrigaram-me, chegou a haver alturas de as próprias pessoas lá da empresa vinham a casa, pegar-me no computador, ajudar-me a descer as escadas e eu andava agarrada às paredes para conseguir trabalhar, fazer alguma coisa. Eu cheguei a ter ataques de espasmos que são tipo epilepsia, porque eu tinha tantos espasmos que era parecido com epilepsia, que tinham que agarrar em mim e mandar-me para o hospital, ou tinham que agarrar em mim e pôr-me em casa. Portanto, chegou a um certo ponto que a minha empresa já não aguentava mais, também porque dizia que isto não, quer dizer, não tem lógica nenhuma, não é? Quer dizer, uma pessoa que passa a vida a ter aqui a cair e ainda obriga, a Segurança Social obriga a que ela trabalhe, quer dizer, não tem qualquer lógica. Mas mesmo assim, eles me insistiram, mas depois, entretanto, fui operada à endometriose, também descobri que tinha endometriose, só passado 8 meses de ter ficado doente. E também, precisamente foi quando começou a pandemia, também descobri que tinha uma hérnia muito grande na minha cervical, colada à medula, e tinha também na lombar, e várias, mas mesmo muitas pequeninas por todas as costas, e tive internada. E isso tudo começou porquê? Porque depois eu tive parada um tempo, entretanto a Segurança Social faz uma reunião comigo, com a empresa e com a Segurança Social, eu e a empresa, e a minha médica, e começam todos a dizer, não, tu podes começar a trabalhar 20% e agora acho que é melhor começar a trabalhar 30%. E eu disse, eu não vou aguentar, porque a minha operação correu bastante mal e os primeiros meses eu andei mesmo muito mal, com muitas hemorragias e outras coisas. E depois tinha sido descoberta precisamente para aí há uma semana ou 2 que eu tinha esta hérnia que me atacava a parte dos nervos, não é? Portanto, a parte nevrálgica. E tanto que eu disse, eu não posso, que no segundo dia em que comecei a trabalhar 30%, eu lembro de estar em casa a falar também assim, desta forma, com um dos nossos colegas, e ele a pedir-me algumas coisas que tinham que ser feitas para o dia a seguir, e eu comecei-me a sentir mal, comecei a sentir-me com espasmos, e só lhe disse a ele, eu não consigo falar mais, e desliguei, e passado um bocado os espasmos começaram a ser tão fortes que tive de chamar a emergência, eles mandaram-me para a urgência e estive hospitalizada, portanto, 1 semana em neurologia, para decidirem se eu seria operada ou não. Só que a operação era muito delicada, portanto, aqui na zona, era uma zona de pescoço junto à medula, que se correr mal eu ficava paralítica, não é? E, portanto, era uma decisão tanto para eles como para mim muito difícil. E que nós chegamos à conclusão que eu não ia fazer, ou pelo menos ia esperar 6 meses até tomar uma nova decisão. Se ficasse melhor, ótimo, não é? E pronto, e durante esses meses seguintes, eu não podia sair muito de casa, e quando saía de casa tinha que ser com pessoas que tinham que me ajudar, porque eu mal conseguia andar. Durante 2 meses estive de cama, foram enfermeiros todos os dias
enfermeiros da minha casa para me ajudar a fazer de comer. Eu nem sequer escrever no telemóvel conseguia escrever, porque as minhas mãos ficaram todas contraídas, os pés ficaram virados ao contrário, e a minha cara parecia que tinha, ou seja, parecia que tinha-me dado um AVC, autenticamente. E eu não podia fazer nenhum tipo de fisioterapia, os fisioterapeutas chegavam lá à minha casa, a única coisa que faziam é ajudar-me a respirar, porque os espasmos eram tão fortes que eu nem conseguia respirar. E pronto, passaram esses 2 meses de cama, eu comecei a ficar melhor, sempre com a cervical, tinha um colar cervical, porque eu nem sequer conseguia segurar com a minha cabeça, que o pescoço estava completamente, por causa dos espasmos, fiquei sem força nos músculos. E pronto, e então foi aí que eu conheci, a mais ou menos 200 metros da minha casa havia um centro de atividades para pessoas também com alguns problemas de saúde, era só para isso, e eles tinham tudo gratuito, desde aulas de música, portanto eles tinham a parte instrumental para quem quisesse experimentar, tinham a parte da música para cantar, era um grupo que cantávamos jazz, o professor é profissional de jazz e portanto dava aulas lá. E depois ainda tinha um pintor, portanto, que ele foi pintor durante a vida toda, depois reformou-se e depois foi para ali dar a fazer de voluntariado. E na altura, a única coisa que ele me ensinou foi, porque eu não podia mexer, a única coisa que eu mexia era este braço e esta mão. Portanto, eu não podia mexer o pescoço porque tinha o colar cervical, não podia mexer este braço porque estava por causa das contrações que tinha do pescoço. Portanto, a única coisa que conseguia fazer era isto. E eu já estava habituada a pintar em pastel, mas não conseguia porque não mudar a cabeça, não é? E então ele disse, porquê que não experimentas acrílico? Mandas para aí umas pinceladas, não interessa, isso é só para tu começares a sentir melhor. E eu pensei assim, por que não? Então peguei, só comecei a misturar as cores, comecei lá a dar umas pinceladas e portanto eu não comecei logo a pintar, porque entretanto fui internada numa clínica de reabilitação durante 3 semanas e nessa clínica começo efetivamente o meu primeiro desenho, o meu primeiro pintura acrílica, que até é uma imagem do meu quarto, ou seja, onde eu estava lá internada, em que se via, era outono, e tinha cores lindíssimas, portanto tinha lá uma casa de madeira, e via-se as árvores com aquelas cores magníficas de outono, e foi aí que comecei a pintar, e fiz assim, nada, claro que era um primeiro quadro, não é nada muito, muito técnico, mas que aquilo ficou ali o bichinho, e depois quando eu me fui embora, comecei logo, disse logo ao professor, eu quero continuar e quero me aperfeiçoar. Mas nem sequer foi preciso ele me ensinar nada, porque aquilo foi... aconteceram coisas assim fantásticas, que parecia que nem era eu a pintar. O meu segundo quadro é um quadro que ainda não expus, terá que ser exposto no meu canal, no meu website, porque quase todos os quadros que eu fiz lá na Noruega foram oferecidos aos filhos das pessoas que me ajudaram quando eu estive doente. E eu não sei porquê, só pintava pássaros. E as pessoas ficaram maravilhadas com os meus pássaros. E foi tudo assim, tipo, começar a pintar nós chamamos-lhe o fast painting, e só com uma mão eu fazia aquilo e não sei o quê. E depois as coisas surgiam, tipo assim, coisas que eu nem sequer estava a imaginar. E pronto, e a partir daí nunca mais consegui parar de pintar. Obviamente que demorava e continua a demorar bastante tempo, porque não é todos os dias que eu consigo falar, não é todos os dias que eu consigo pintar. Isto tem de ser... eu continuo com uma vida muito limitada, embora esteja muito melhor do que estava nessa altura. Nessa altura eu praticamente nem andar conseguia sozinha, eu não conseguia pegar um prato de comida sozinha sequer, portanto eu neste momento já vou fazendo portanto eu voltei em julho do ano passado a Portugal,
e já vou fazendo as minhas coisas aqui em casa, nem tudo, há alturas que, pronto, tenho que pedir ajuda, principalmente aos meus pais, mas vou fazendo alguma coisa. E sem dúvida a música, eu não me conseguia ver a viver neste momento, nem sem a música, nem sem a pintura, porque realmente é uma terapia que, assim, eu adoro meditações, eu sempre fiz muitas meditações, que também ajudou-me bastante, mas no fundo, quando estamos a pintar, é como se fosse uma meditação, Exato. porque nós estamos tão concentrados naquele momento a tentar recriar alguma coisa, portanto, isto acaba por ser uma meditação, não é? E na música a mesma coisa, quando estamos a cantar, deitar cá para fora aquilo que está retido lá dentro e que às vezes nos custa sair como palavras. Tanto que às vezes as pessoas acham estranham, porque eu quando falo às vezes custa-me falar, mas quando canto custa-me menos cantar do que falar. Há aquele ditado, quem canta teus males espanta, se calhar deve ser isso. Portanto, pronto, tenho tido muitas coisas más, sem dúvida. O facto de não poder trabalhar mais no meu trabalho foi muito duro, porque eu efetivamente tinha muitos planos a curto, médio prazo. Tive que deixar completamente. Custou-me muito, não posso dizer que não, mas também abriu uma porta a outras coisas, não é? Que é esta parte da arte, da música, que eu achava que só quando fosse velhinha é que ia me poder dedicar e efetivamente, pronto. Agora vamos ver o que é que vem para a frente. Tenho uma pergunta. Achas que esta descoberta com a música e com a pintura, de certa forma, estás a dar asas a uma paixão, a dar asas ao teu próprio coração? Estás a ver? Quando fazes. Sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Porque primeiro, é assim, não tenho aqui nenhum dos quadros dos pássaros, mas se olharem para os meus quadros dos pássaros, que eu depois vou publicar no meu site, já agora, faço a publicidade www.artemusicoterapia.pt e eu vou publicar esses quadros, porque se olharem para eles, vê-se perfeitamente que tem ali expressividade. Portanto, eu tinha alturas de olhar para os quadros e as pessoas diziam, mas o quadro já está terminado. Não, não está. Não está, porque eu tenho que visualizar de vários pontos de vista. Eu chegava ao ponto de me deitar, olhar para o quadro, de me pôr a pé de um lado ou do outro, virar, não sei o que. Havia sempre aquele detalhe, aquele pormenor que faltava para estar quase perfeito. Não é perfeito, mas quase perfeito. Ou seja, Portanto, eu sempre... Diz. Sim. Termina. Não, agora diz tu. Voltando um bocadinho então à tua atividade profissional, recoloca-te um bocadinho em termos de, porque eu estou a falar contigo e vejo muita um brilho, tanto na tua voz, imaginamos, mas vejo um brilho na tua voz quando tu falas da pintura e percebes, vejo ali muito carinho. Em termos de emoções, em qual achas que te sentes mais realizada mesmo profundamente agora, mais do que antes ou não? Ou se é que se pode comparar? Assim, em termos de comparação, não há comparação, porque a arte, embora, obviamente, que em engenharia nós também fazemos arte, não é? Quando estamos a construir um edifício, às vezes alguns edifícios são autênticas obras de arte. E como eu trabalhei sempre na parte de obra, ou seja, eu sempre gostei de ver os edifícios a levantar, portanto, era uma coisa extremamente bonita, de começar do zero, não é? Desde as fundações até ao final, e portanto isso estava-me sempre, eu sentia-me sempre muito bem. Agora, o problema daqui é assim, enquanto que o meu trabalho como engenharia civil teve muitas partes que foi muito difícil, que é a parte do facto de eu ser mulher numa área de homens, que ainda continua a ser uma área
muito de homens, principalmente em Portugal. Em alguns países que eu estive lá fora, não tanto, mas em Portugal ainda continua a ser muito. E portanto, nós somos obrigados às vezes a deixar de ser um bocadinho nós e ter que criar quase uma segunda personalidade para fazer face a esse trabalho, porque assim, não deves imaginar uma obra que às vezes pode ter 200, 300 trabalhadores e estar uma mulher sozinha lá, não é pera doce, portanto, e principalmente ser respeitada. E quando se fala aqui uma mulher ser respeitada, às vezes tem que ser um bocado dura. E eu cheguei a ter um exemplo de um administrador que virou-se para mim, não interessa dizer quem é, não é? E disse assim: ó Susana, o teu trabalho é magnífico, tu fazes muito bom trabalho, mas só te pedia um favor, era que fosses mais meiga com os trabalhadores. E eu comecei a sair na altura, e eu assim, mais doce, e assim, mas eu estou a trabalhar como engenheira civil, não estou a trabalhar como terapeuta, nem coisa alguma parecida. E assim, e tentei-lhe explicar as razões de eu ser um pouco mais dura. Atenção que não é gritar, nem dizer nomes, eu não sou pessoa sequer de dizer um nome, nunca fui pessoa de falar mal. Mas claro, nós somos obrigados a ter uma atitude um bocadinho mais masculina. Acabamos de ter uma atitude um bocado mais masculina, e eles não estão habituados, não é? É uma mulher, e com atitudes masculinas, e pronto, aquilo não lhes cai bem. E então cheguei a fazer alguns testes, a dizer aos meus chefes: ok, nós vamos fazer um teste hoje ou amanhã. Então, um dos testes, uma vez foi, ele tinha falado comigo na reunião de manhã, e eu disse: pronto, vamos fazer o teste hoje à tarde, e eu vou ser um bocadinho mais doce. E então estava eu na obra, e estava lá o diretor dessa obra, que na altura eu estava como coordenadora de segurança, e estava o ferrageiro, que é a parte de direção do ferro, e eu estava a tentar explicar que, portanto, como eu estava como técnica de segurança ali como coordenadora, estava a ver algumas coisas que estavam mesmo muito mal, mas tentei dizer de uma forma mais suave, estás a perceber, assim, mais a pedir de uma forma muito mais suave. Então a resposta que eu tenho do ferrageiro, do responsável da parte de ferro, foi: sabe uma coisa, engenheira, na minha altura as mulheres serviam para ficar em casa, a lavar a roupa e a cozinhar. Isto foi dito em frente a todos os trabalhadores que lá estavam, em frente ao diretor de obra, outras pessoas, e eu só disse assim: muito bem, assim, ainda bem que você está a dizer isso, ainda bem que está a dizer isso. Dei meia volta, liguei para o administrador e disse assim: hoje foi a última vez que eu tentei ser mais meiga. E a partir daí não me disseram mais nada. Portanto, é assim, que ninguém pense que trabalhar como engenheira civil que é fácil, principalmente se uma pessoa está num gabinete não é tão difícil. Agora, se uma pessoa é diretora ou coordenadora, seja o que for, torna-se muito difícil, e às vezes isso também prejudica muito a saúde, e em muitas situações é tentar mostrar aquilo que eu não sou, que é aquela parte de masculinidade que não é minha, não é? Não é favorável, não é favorável. E portanto é assim, tem a Concordarias parte com... que eu adoro. Vai. Tem essa parte? Tem a parte favorável, efetivamente, de ver os edifícios a fazer e realmente as coisas a andar, e é espetacular, é como se fosse uma arte. Mas depois tinha a parte que eu acabei por esquecer-me um bocado, e chegou-me a um ponto que eu comecei a sentir-me, entre aspas, menos mulher, ou seja, menos mulher não é menos mulher, se calhar não é bem a palavra, Menos... não sei bem quem eu era. E então, quando eu cheguei à Noruega, não sei porque eu senti, eu disse: este é o último país que eu vou trabalhar. Eu já tinha essa noção, quando cheguei lá, não sei, já tinha essa noção. E depois com as pessoas que eu conheci, não sei porque, comecei-me a sentir mais feminina outra vez, uma coisa que estava escondida já há bastante tempo, e comecei realmente a vestir-me mais como feminina.
mais feminina, comecei a sentir-me mais feminina e cada vez comecei a querer ser outra vez mais feminina e a dizer a mim próprio, bem, eu não tenho que ser masculina se quero trabalhar, isto não tem lógica nenhuma. Agora, o que eu acho hoje em dia é que, pronto, eu agora não posso trabalhar nessa área, mas o que eu espero é eu ter, pelo menos, aberto caminhos para outras engenheiras, principalmente mulheres mais novas, porque, efetivamente, em todos os países que eu tive coisas boas, mas também tive coisas muito difíceis de ultrapassar e que tenho a certeza que nos países que eu estive, pelo menos com as pessoas que trabalhei, que a mentalidade mudou um pouco. Portanto, se eu pude fazer alguma coisa, mesmo com algum sofrimento, mas pelo menos que agora seja um benefício para novos engenheiros, novas profissões que realmente continuam a ser profissões um pouco de homens. Eu gostava de fazer esta pergunta. Concordarias com esta seguinte afirmação? Que durante todos estes anos, apesar de teres adorado a tua atividade como engenheira, mas é como tu acabaste de dizer há pouco, que é basicamente tiveste que criar uma identidade, certo? Uma identidade. Exatamente. E durante estes anos todos tiveste a suprimir aquele lado feminino da Susana. Concordarias que esse acumular culminou agora com o estado que estás a enfrentar? Sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Como eu te digo, eu neste momento não conseguia viver sem a pintura e sem a música, porque eu identifico-me mesmo com isso. Na altura, quando eu estudei música, eu adorava, quando era mais nova, mas pronto, mas depois decidi realmente enverdar por tirar o curso de Engenharia Civil e depois com trabalhos, portanto, deixou de ser possível eu dar asas a esse sonho, mas quando fiquei doente, efetivamente, eu também tive partes em que o meu cérebro também deixou de funcionar em condições, porque eu tinha, em 100% do meu corpo eu tinha espasmos, também acabaram por afetar os órgãos do meu corpo e afetaram a mente. Eu cheguei a alturas de não conseguir mesmo falar, articular palavras. E, portanto, quando eu comecei a fazer estas atividades, claro, aos bocadinhos, não é? Parece que, assim, independentemente da dor, independentemente do problema, a minha criatividade começou a fluir de uma forma fantástica e só tenho pena realmente que o meu corpo não me deixe fazer mais. E vai sinceramente. deixar. Tenho muitas ideias, Will. Se fosse por causa de ser criativa, eu acho que não era aí o problema. Não, vai deixar porque... A gente só não tem tempo de as tornar todas... Vamos com calma. Claro, temos que exercitar, Susana, temos que exercitar o músculo da paciência também, que é muito importante. Sim, eu tive que exercitar. Exatamente. Sim, até porque... Diz, até porque... Não, até porque, assim, quando chegas a um ponto em que já estás doente há muito tempo, mesmo para as pessoas mais próximas, chega a ser difícil, as pessoas acabam por se afastar e eu própria acabo por me afastar um bocado, porque tenho muitas crises e às vezes as pessoas que me conhecem sabem que quando eu tenho crises eu não posso, eu nem atendo o telefone, nem escrevo, nem nada, porque eu só quero estar deitada no teu espaço, a descansar. Claro. Pronto. E esse no início foi muito difícil para as pessoas entenderem. E que ainda me trouxe mais problemas de saúde por causa desse stress, não é? Graças a Deus, pelo menos a parte dos meus amigos, eles conhecem bem, sabem os problemas que são, e basta eu dizer, olha, hoje não dá, e muito bem. Está tudo bem com todos. Temos que nos adaptar à situação, não é verdade? Agora, queria pedir o seguinte, pronto, uma vez, e acho que já tocámos ligeiramente neste assunto,
O que é que, mediante de tu teres este trajeto todo de experiência profissional, imaginemos que do lado de lá temos engenheiras, estás a ver, a iniciar, acabaram agora o curso, já estão nos seus primeiros, a fazer os seus primeiros trabalhos. Tu, sabendo o que tu sabes hoje, queres deixar aqui um ou outro conselho? Claro que sim. É assim, primeiro, existem duas coisas. Quando nós estamos a trabalhar numa área como esta, que ainda é muito de homens, é preciso criar um bocadinho de resistência e de ter cuidado com aquilo que se fala, não ser totalmente rígida, mas também não ser totalmente flexível. Portanto, eu acho que não é preciso demonstrar a mesma afeição que se demonstra em casa com o marido ou com os familiares próximos ou amigos, não é? Portanto, trabalho é trabalho e conhaque é conhaque. Portanto, acho que continua a ser bom ter realmente esta coisa que é não deixar totalmente a personalidade, obviamente, mas tentar praticar a personalidade melhor, não é? Portanto, a parte afetiva e mais meiga e essas coisas fora de casa, mas não se esquecer dela, porque às vezes o que nós podemos é criar este tipo de meia personalidade para trabalhar, não é? Para que sejamos respeitados, mas sem descurar que nós também somos a outra pessoa, que somos a mulher meiga, que somos a filha meiga, que podemos ajudar, podemos mostrar amor e essas coisas todas. Portanto, é preciso separar as águas. Portanto, eu acho que cada vez mais as coisas também começam a ser aceites. Eu lembro-me que a situação mais caricata que eu tive, que para qualquer pessoa se calhar seria a situação mais difícil, e que para mim resultou perfeitamente, foi quando eu fui trabalhar para os Emirados Árabes Unidos. Portanto, eu quando fui trabalhar para os Emirados, o administrador foi comigo e esteve lá só tipo uns dias comigo, só para me mostrar a empresa. Eu tinha que começar a empresa do zero e pensei, quando chegasse lá já havia clientes, já havia essas coisas todas. Portanto, foi aquilo que me deram a entender. Portanto, quer dizer, chego lá, sou apresentada só ao meu secretário e a outra pessoa que era a parte das ligações, não é? À parte árabe, e então, pronto, eu estava toda confiante. Nós tínhamos um sheik, portanto, para cada empresa tem que haver um sheik associado, portanto, tem aquele parte que recebe, não é? Mas normalmente tem os seus conhecimentos que podem ajudar, e eu pensei, pronto, isto está tudo controlado. Ele esteve aqui há 6 meses, já resolveu isto tudo, ok. Só que ele foi-se embora e quando eu começo-me a deparar, a falar com as pessoas e a deparar-me que aquilo não havia nada, não havia ainda nenhum contrato, não havia praticamente ligações nenhumas, o cheque que era pertencia à nossa empresa, ele era novo e queria era festas e mais nada. E eu, imagina-me, eu não estava no Dubai, estava em Ras Al Khaimah, que ainda é 80 km do Dubai, e ainda é uma cidade ainda mais fechada, portanto, e eu assim, pronto, ok, mulher, eu aqui no meio dos árabes, vamos ver o que é que isto vai dar. Portanto, foi uma coisa assim, mas eu como sempre gostei de desafios, portanto, só embarquei com isto na boa. E o engraçado foi que quando eu comecei, eu fui de porta em porta, fiz algum trabalho de pesquisa, fui de porta em porta para conhecer a empresa e essas coisas todas. Arranjei um trabalhito no início, que era só para nós começarmos, logo numa empresa, lá em Ras Al Khaimah. Mas depois comecei a falar com outras pessoas e não sei o quê, e eu disse, não, isto, por aqui nós não vamos lá. Até que eu depois, um dia, estava eu na dita Câmara, como se fosse nós em Portugal, lá da Ras Al Khaimah, e estava lá a fazer qualquer coisa para a empresa, e estava um senhor do outro lado, um árabe, ouviu a conversa, e disse assim, olha, eu se calhar podia ajudá-la, só que nós temos sempre aquele receio, não é? Alguém começa a falar connosco, nós não dissemos lado nenhum, não é? Mas como ele estava a falar ali junto, portanto,
à parte pública, e toda a gente está a ouvir. Eu ouvi o que ele teve a dizer, e ele disse, olha, eu pertenço a uma sociedade de companhias petrolíferas, o teu negócio talvez seja um negócio que se possa, portanto, encaixar aqui, e eu vou-te dar alguns contactos, e, portanto, a partir daí, quem sabe? Ok, então, ele deu-me logo um contacto lá de um arquiteto muito, muito conhecido no Dubai. Eu fui lá uma entrevista com ele. Através daí, ele já não foi para os pequeninos. A reunião que eu tive a seguir foi com o ministro de Obras Públicas da Abu Dhabi, ou seja, ele veio de propósito da Abu Dhabi para ter uma reunião comigo. E onde é que nós temos a reunião? Temos num cafezinho, nunca mais me esqueço, no maior centro comercial do mundo, não é? Que é junto ao Burj Khalifa, tem lá o centro comercial, e é onde eles muitas vezes fazem as reuniões, para ser uma coisa mais informal, mais informal, não é? E coisa. Então, ele chega lá e eu assim, oh meu Deus, vou eu conhecer aqui sozinha o Ministro das Obras Públicas da Abu Dhabi, deixa-me ver como é que isto vai sair. Olha, eu lindamente, ele super simpático, super aberto, começou logo a dizer, isto pode realmente dar certo, vamos, eu gostava que tivesses uma reunião comigo em Abu Dhabi para apresentar o projeto a outras pessoas. Pronto, e a partir daí foi logo, ele mandou-me, tive uma reunião, olha, imagina como é que as coisas são aqui em Portugal, não estou a ver alguém a fazer isto. Ele obrigou o meu chefe a hospedar-me no hotel de 5 estrelas, obrigou automaticamente. Portanto, ali em Abu Dhabi, mesmo no centro, foi-me buscar no carro dele, foi-me mostrar Abu Dhabi, e depois tem lá uma torre em Abu Dhabi que se vê tudo à volta. E foi onde nós tivemos a reunião, um cafezinho, tipo um cafezinho, é onde se vê o Palácio Presidencial. Tivemos uma conversa espetacular e pronto. E dessa vez eu voltei para Ras Al Khaimah. Imagino, da Abu Dhabi para Ras Al Khaimah, aquilo não sei se deve ser vai 200 km, e que tu passas pelo deserto sozinha, que era eu a conduzir, sozinha. Eu não sei. Se fosse agora, se calhar não conseguia fazer isso, mas pronto. Eu era muito afim. Mas fizeste. Oh, muito, muito interessante. Fui convidada e foi espetacular, porque eles trataram-me super, super bem. Portanto, isto não quer dizer que estas mulheres, portanto, estas novas engenheiras, que venham só encontrar coisas más. Portanto, vão encontrar de certeza portas abertas. Com certeza. Porque eu fui uma dessas portas, estás a perceber? Porque eles próprios gostaram muito do meu trabalho e adoram os europeus. E, portanto, eu fui uma mulher que abri caminho para outras também. Por isso, e é isso que eu espero. Que, portanto, todas as dificuldades que tenha passado, que pelo menos seja para uma abertura para novas trabalhadoras. As próximas, muito bem. Pronto, exatamente. Olha, Susana, a gente tem que realmente, sabes, tu sabes que puseste a condição do tempo, portanto, vamos então terminar por aqui. Está bem? Mas antes, agora queria então, tu já mencionaste o nome, a tua website, e se quiseres falar mais, onde é que nós podemos te encontrar, que tipo de produtos é que tu tens para promoveres e alguma coisa, alguns eventos, o que é que tu queres? Agora está à vontade. Sim. Pronto, já me aproveitar. Pronto, eu tive muito tempo para conseguir construir o site, porque efetivamente não dá tempo para tudo, não é? Mas finalmente, no fim de semana passado, abri a minha galeria online e loja, venda ao público. Portanto, eu tenho vários quadros aqui, que alguns conseguem ver, que estão todos à venda, aqui daquele lado. Depois também me dediquei, depois parei porque eu fiquei com Covid e durante um mês não consegui fazer nada. Comecei também a fazer este trabalho, são jarras em vidro, em que também tem acrílico derramado, pintados à mão. Portanto, este género aqui, isto ainda não está totalmente terminado, mas que são, todas as peças que eu faço são peças únicas. Também faço umas caixinhas muito engraçadas, onde uma pessoa pode colocar
Acho que foi isso, portanto, Joias. e tenho outros projetos, enfim, tenho outros projetos também para além daqui da pintura, que eu gostava efetivamente de fazer, que é, e isto também é outra coisa que eu espero ajudar algumas pessoas, que é acreditem sempre em vocês e naquilo que vos dizem bem de vocês. Porquê? Eu vou dizer isto porquê? Porque eu passei a minha vida inteira a dizerem que eu não sabia cantar. E eu, com medo, nunca cantava. Quando era mais novita, eu fui convidada para o coro e, na altura, eu lembro-me de quem estava a dirigir, dizer, epá, tens uma voz espetacular, vamos tentar trabalhá-la. Só que depois eu tinha muitas crises de garganta e um dia eu fui a um médico e ele disse-me, Susana, tu não podes mais cantar, tens um problema de saúde a nível vocal, não podes cantar de maneira alguma. Claro, isso foi uma tristeza para mim, eu tinha começado há 2 ou 3 semanas no coro, foi uma tristeza muito grande, mas pronto, por causa daquele médio eu deixei de cantar, que foi um erro muito grande. Portanto, eu devia, claro, naquela já foi há muitos anos, né? Nós na altura nem sequer pensávamos em pedir uma segunda opinião, e eu também nunca mais, depois que entretanto comecei a trabalhar, não sei, eu também nunca mais queria saber disso, mas sempre ficou, tipo, O bichinho. uma coisinha, eu usava aquele bichinho, sabes, de quando tu vês aqueles programas tipo The Voice ou os Got Talent ou essas coisas todas, e tipo, quando vês alguém a cantar, dizia, pá, como eu gostava, sei como essa pessoa, eu não sei que adorava cantar. E depois dizia, pronto, não tenho voz, olha, paciência, vou fazendo outras coisas. Até que realmente, nesse sítio onde eu estive, de atividades, eles tinham esse grupinho para cantar, que era terapêutico e que ao mesmo tempo o professor, como era profissional, ele ia-nos ajudando também a trabalhar a técnica. E então, eu lembro-me quando comecei, eu não conseguia, não havia notas que eu desse que tivesse no tom, aquilo era uma desgraça autêntica. Só que o que acontecia ali, muito bom, que às vezes não acontece aqui, é, independentemente do professor dizer que estava bem ou mal, ele dizia sempre, tu és capaz de melhorar, não penses que é num dia vais chegar a Roma, não é? Portanto, isto tem que ser trabalhado, mesmo os grandes cantores também têm que trabalhar a voz, por isso tens que continuar a lutar. Nunca houve aquela frase de dizer, opá, esquece, não ligues nenhuma. Acabou. E isso, e outro amigo meu, que também pertencia ao mesmo grupo, ele disse, epá, Susana, tens um vozeirão, eu tenho uma voz, às vezes parece voz de homem, não é? E eu dizia assim, mas tem voz de homem, não sei o quê. Susana, tu tens é que acreditar em ti, é acreditar em ti. E aquela coisa de ouvir as pessoas sempre a dizer, tu tens que acreditar em ti, um flash, que era precisamente o contrário que toda a gente me dizia. Eu não quis saber mais do que é que os outros me diziam de mal. Eu peguei, eles ofereceram uma chave, eles tinham lá um quarto que era um estúdio. E, portanto, eu só ofereciam as chaves realmente a quem tinha alguma capacidade, eles deram aquilo que eu ia para lá treinar. E então eu fazia todos os dias, ia para lá treinar um bocadinho, sozinha, tipo karaoke, e não sei o quê. E quando cheguei aqui a Portugal, continuei a praticar quase todos os dias em casa, exceto quando estou muito cansada, que aí não consigo, mas a treinar a minha voz, melhorei imenso. E, aliás, até no próprio site tem lá uma das minhas músicas que eu gravei. Não são músicas ainda minhas, mas na minha mente eu pretendo, no futuro, claro que não pode ser já, ter as minhas próprias músicas. E, portanto, eu agora vou começar também com aulas de piano, porque eu tenho piano em casa e tento aprender por mim, mas não é a mesma coisa que ter um professor, porque há uma série de regras que eu não sei e preciso de aprimorar. Portanto, nós próprios temos que ser, ouvir só aquilo que nos interessa, ou seja, de certa forma, e fazer a nossa crítica interior, atenção, que não é só ouvir os outros a dizer, olha, tu és espetacular, e depois tu pensares assim, epá, mas eu não estou a fazer bem, e continuares a acreditar. Isto é preciso também ter algum sentido de crítica, porque o que eu
faço muitas vezes é, eu para praticar, o que é que eu faço? Tenho um microfone, está ligado ao piano, e eu canto a música, ouço a música e eu próprio critico aquilo que estou a ouvir, que é uma forma de nos ajudar a colocar Melhorar. no tom e E a melhorar, não é? certo? A melhorar, sem dúvida, sim. Tens que ouvir a tua voz, porque às vezes tu estás a cantar e achas que estás a cantar muito bem e estás a cantar muito mal, e outras vezes é ao contrário, não é? Portanto, se gravares, quando estás a gravar, estás obrigatoriamente a melhorar. Tu vais saber quais são os pontos que tens que melhorar. Olha, Susana, Portanto, desculpa lá. Sim, sim. Mas críticas, criticámos-nos com críticas construtivas. construtivas. Sempre construtivas. Porque nós podemos Sempre sempre construtivas. melhorar, sempre. Sempre, sempre, sempre. E isso é uma coisa que eu sempre disse a mim, mesmo a nível da pintura, eu estou sempre a experimentar coisas novas. Eu ainda não tenho um único quadro igual. Porquê? Porque como eu sou tão criativa, eu gosto sempre de fazer coisas diferentes. E também, pronto, é tal coisa, só agora é que comecei a colocar isto tudo da venda, não é? Espero que realmente seja um ponto de abertura para mim, porque efetivamente chegou a um ponto, eu já estou há 3 anos, não é? Com esta doença e efetivamente agora cheguei a uma conclusão com a Segurança Social que provavelmente eu vou ter que pedir a reforma por invalidez, porque é impossível mesmo viver totalmente da arte e ainda para mais nos dias de hoje, não é? Mesmo que eu venda um quadro ou outro, será uma coisa mais esporádica, pelo menos no início, e tendo em conta que eu tenho ainda, porque as pessoas olham para mim, é engraçado, outra coisa que acontece é, as pessoas olham para mim e veem um sorriso e associam, é impossível que ela esteja assim tão doente. E isso porque nós tentamos não transparecer para os outros o quanto estamos a sofrer, mas às vezes as pessoas não fazem ideia da quantidade de vezes que num dia que tão depressa uma pessoa está meia hora bem, que de repente tem que deitar-se na cama porque não dá. E às vezes só no dia a seguir é que se consegue fazer alguma coisa e depois as coisas vão se sobrepondo umas às outras. Portanto, é nunca desanimar. Isto é muito importante, nunca desanimar. E foi uma coisa que eu aprendi, que é atrás de um dia vem sempre outro, atrás de uma montanha vem outra, não é? Nós conhecemos. E é mesmo assim. Houve um médico que há 2 semanas eu fui lá e ele olhou para mim e disse assim: Susana, tu estás triste? E eu, estou triste? Não estou nada triste. Porquê que está a dizer isso? Não, tu estás triste. E depois estávamos no consultório a falar e ele disse assim: olha, tu não tens de estar triste, já sabes que hoje estás assim mal, amanhã estás bem e no outro dia vais estar outra vez mal, portanto, não vale a pena. Para que é que tu vais estar triste se esta é a tua vida, não é? Tens de te habituar à vida que tens, não é? E tentar aproveitar os momentos bons, aproveitá-los no dia, estás a perceber? Portanto, é assim. Susana, aceitar. Falar sobre o site. Portanto, o meu site agora é www.artemusicoterapia.com e lá está, portanto, os quadros que eu tenho à venda. Tenho outros para publicar, mas ainda não os consegui terminar, porque tenho dado mais prioridade agora ao site. Também tenho no Facebook, em Susana Silva, ou podem ver em Suzy Rosária, com Y, Arte Musicoterapia. No Instagram também está, no Instagram. E pronto. E vão vendo, gostava muito que me dessem sugestões. Uma coisa, porque assim as pessoas olham e dizem, muito bonito e não sei o quê, mas ninguém me dá aquelas sugestões, tipo, olha, eu gostei mais disto, ou olha, eu gostei menos disto. Também é preciso, também as críticas negativas também são precisas, às vezes, desde o momento que não sejam destrutivas. Críticas destrutivas, eu elimino-as. Hoje
críticas destrutivas, não, obrigado, por favor, podem ficar com elas. Não, obrigado. Aliás, que no YouTube, o meu YouTube também está com o canal como Arte, Música ou Terapia, onde eu tenho vídeos em que mostro eu a pintar, para que outras pessoas possam aprender também. E a minha ideia é precisamente evoluir na música para depois ter as minhas músicas e, quando publicitar os meus quadros, ser com as minhas músicas e não com as músicas dos outros. Portanto, isto é o meu projeto final. Este é o que eu gostaria mesmo de fazer. Portanto, fazer as minhas próprias músicas e publicá-las junto com os quadros. Acho que será qualquer coisa Parece muito interessante. muito bom. Com certeza. Com a tua força, Susana, como eu já referi, tudo vai dar certo. Temos é que ter a consciência de que tudo leva o seu tempo. Exercitar o músculo da paciência. E também de ter calma. Estás a perceber? Calma. Sim. Porque Isso sei que tem que ser mesmo, porque eu mesmo, sabendo que tenho que ter calma, às vezes não é fácil. É fácil. Eu sei. Não, eu estou a dizer porquê. Porque imagina que eu tenho um dia ou 2 de crises. Esses 2 dias que eu tinha coisas projetadas para fazer nesses 2 dias, vão à vida. O que é que acontece? No dias a seguir eu vou ter tudo sobreposto. Mas eu não consigo fazer o dobro. É impossível. Claro. E então as coisas vão-se arrastando por semanas. É verdade. Às vezes tem coisas que mais de uma semana e depois só posso fazer passado 2 ou 3 semanas, não é? E tenho que colocar as prioridades. Exatamente. É um desafio para ti. É um desafio. Mas isto acontece também como como é que dizer? Todas as pessoas têm desafios, não é? Porque pode acontecer um imprevisto e nós temos que aprender a gerir isso. Então é como tu disseste, temos que aprender a ter paciência e ir pelas prioridades. O que é mais importante então agora, porque algumas coisas vão ter que ficar para trás, certo? Não é? Não tem que ser. Eu durante muito tempo costumo, sabes? Como era uma pessoa de trabalhar a 200%, durante muito tempo foi muito difícil eu meter na cabeça isso. E eu agora, eu digo mesmo, e depois gostava-me de dizer que não às pessoas. As pessoas pediam-me isto ou aquilo, ou queriam falar comigo e não sei o quê. E eu cheguei a um certo ponto, eu disse, não, Susana, para poderes ajudar os outros, primeiro tens de te ajudar a ti. Verdade. E então eu optei neste ponto a dizer, não, eu vou ter que pôr prioridades e só posso fazer isto quando acabar aquilo. Portanto, tem que ser. Tem que ser assim. Para tentar levar a vida o melhor possível. Exatamente. Dentro das limitações que tenho, levar a vida o melhor possível. Está bem. Pronto, estás a ver, Susana? Olha, tu já vês, foi o dobro daquilo que a gente inicialmente tinha planeado, mas correu tudo bem. Sabes, eu sou uma pessoa que falo muito. Eu tenho um amigo que me diz, eu nunca vi pessoa que falasse tanto. É uma vida rica. Eu tenho de estar doente, agora imagina se não estivesse doente. Mas é uma vida com experiência, é uma vida rica e por isso é que tens sempre muitas coisas para partilhar com os outros. E pronto. O que interessa é que chegamos a esta hora, não é? Uma hora, estás bem, espero que estejas bem ainda aí, não é? Não é? Relaxadinho. Agora vai ser o meu momento de descanso. Relaxar, deitar um bocado no sofá, ouvir coisa e depois volto a fazer mais alguma coisa. Ok. Tem que ser assim. Temos que nos dar tempo ao tempo e precisamos descansar. Exatamente. Com certeza, isso foi uma grande lição que aprendeste desta experiência toda, não? É preciso tempo, descanso, parar. Às vezes estou mas eu quero fazer mais isto. E está alguma coisa a acontecer, te espasmos a aparecer e não sei o quê. É só mais isto. E eu sei automaticamente no dia a seguir não me mexo, não é? Pois. Portanto, ou realmente paro no momento que tenho a parar, ou então a coisa pode correr mal. Pois. Por isso, eu agora limito, por isso é que eu te disse, no máximo 1 hora, porquê? Porque eu até posso estar muito entusiasmada a falar, mas depois pode correr mal as coisas. Vamos limitar, descanso, vamos fazer mais um bocadinho. Mas correu tudo bem até ao final. Graças a Deus, ficou tudo bem. Estamos a terminar, então, Susana, muito obrigada por teres despendido este tempito. Obrigado eu.
e fico É contente. sempre bom partilhar as experiências. Exatamente. E pelo menos que as minhas experiências que ajudem alguém, se ajudarem alguém, nem certeza. que seja uma pessoa, já é muito bom. Que tomem-te e que tenham ouvido as tuas lições e para não repetir os mesmos erros. De certa forma, olhar e prestar mais atenção em nós e estar atento ao que o nosso corpo vai nos transmitir. Principalmente numa época que andamos no corre-corre. Termos de trabalhar muito para ganhar muito, cuidado com isso. Há muita gente a ter AVCs, há muita gente a ter problemas como estou a ter eu, não é? Que é para toda a vida. E por isso é assim, não vale o esforço que fazes, que acaba por espetar a cabo do teu corpo, não vale aquilo que tu ganhaste muitas vezes. Portanto, é assim, tem que haver limites, uma pessoa tem que saber pôr os nossos limites. Criar balanço, não é? Exatamente. Temos que tentar encontrar balanço. Ok. Um balanço. Pronto, nós vamos ficar por aqui. Antes de terminar, então, o que eu posso dizer, espero que tenham gostado desta entrevista com a Susana, que tenham aprendido alguma coisa, com certeza que aprenderam, que possam usar alguns dos aconselhos que a Susana hoje partilhou aqui. E nós encontramos-nos na próxima entrevista, nos próximos dias, desculpem. Até lá, fiquem bem, e tchau. Tchau, Susana. Obrigada. Adeus. Tchau.